bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Beatriz Bastos, mais conhecida como Bia Bastos, e como vocês puderam ver no título desse vídeo, eu vou falar tudo que você precisa saber sobre ser pintor, pintora, a área da pintura aqui na Austrália, como eu consegui a residência, da onde comecei, até onde eu tô até hoje, todas as dicas que eu vou falar pra vocês, todo o processo, tudo que você precisa saber. O processo mais detalhado sobre a residência vocês conseguem ver nos vídeos que eu vou deixar aqui na descrição, primeiro do meu convite e depois de como eu consegui a residência, né? Então, primeira coisa que eu acho muito importante falar é que a área de construção, de uma forma geral, está extremamente em alta aqui na Austrália. Por quê? Porque a Austrália está crescendo muito e, além disso, 2032 vai ter as Olimpíadas em Brisbane. Então, assim, com certeza essa área de construção ainda vai ser mais e mais calorosa, mais frenética. Qualquer área de construção é uma área que está muito em demanda aqui na Austrália, muito mesmo. Tanto é que o convite para se tornar residente permanente com a nota mínima, que é 65 pontos, sempre estão vindo para pessoas que trabalham na área da construção. Especificamente a galera carpinteiros, encanadores, pintores, toda essa galera. Ah, Bia, engenheiro também mas engenheiro tem uma nota mais alta, então só pra, né, não iludir vocês, engenheiros do outro lado, arquitetos do outro lado, sei que vocês também trabalham na obra, mas é a galera que está com a obra, tipo assim, na mão na massa. Ar-condicionado, eletricista, tudo que vocês possam imaginar está super, super em alta. Então, como a minha área é pintura e eu consegui o visto por conta dessa área e eu trabalho nessa área até hoje, eu vou contar tudo que você precisa saber sobre essa área. Uma coisa que eu acho importante falar é, se você quer trabalhar na área de construção aqui na Austrália, você precisa ter o White Card. Bia, o que é o White Card? O White Card é uma licença que você faz um curso. Eu fiz o curso em um dia, presencial. Existe curso online, existem várias formas. Cada estado aqui na Austrália tem um custo para esse curso e uma forma diferente de abordar. Mas basicamente você vai aprender nesse curso sobre a área da construção de uma forma geral. Coisas de segurança do trabalho, o que você deve ou não fazer, como você deve ou não reagir a certas circunstâncias, mas basicamente é um curso sobre segurança na construção. Então você vai aprender que você não pode mexer em tal lugar porque você não tem licença para aquilo. Se alguém se machuca, o que você deve fazer, aonde estão localizados kit de emergência, esse tipo de coisa. Então, para você trabalhar na área de construção aqui da Austrália, sim, você precisa ter essa licença. Porque quando você vai para uma obra que você nunca foi, principalmente as obras maiores, você faz uma induction. O que é induction, Bia? Quando você chega no job site, no lugar que você vai trabalhar, e aí eles vão pedir o número da sua licença, uma foto, pegar todos os seus dados, pegar contato de segurança, e eles vão explicar aonde fica o banheiro daquela obra, onde fica a caixinha de remédios, né, de primeiros socorros. Tudo isso é explicado no primeiro dia quando você vai para uma obra. Então, nesse dia, eles vão explicar tudo sobre a segurança daquela obra específica que você vai estar trabalhando, né? Você tem o curso para saber de um modo geral e aí no primeiro dia eles vão te mostrar aonde fica a saída de emergência, esse tipo de coisa daquele job site que você está trabalhando. Então, toda obra de construção precisa disso. Especificamente comercial e industrial. Residencial, dependendo, você não precisa, dependendo de como está o estágio da obra. Por exemplo, hoje em dia eu faço repintura, então eu não preciso ter a licença para trabalhar como repintura. Obviamente, porque eu trabalho para uma pessoa, então assim, o meu chefe ele tem uma licença que ele pode trabalhar, etc, tal, mas a gente não precisa especificamente do White Card porque a gente não está numa super obra, a gente já está numa casa que já está feita e a gente só vai estar repintando as paredes. Então assim, só para deixar claro, é obrigatório em site de construção, mas dependendo, como nós somos pintores, você não vai precisar. Ou, por exemplo, vou trocar uma lâmpada de uma casa. Obviamente, você não vai precisar sendo eletricista. Lembrando que essa licença não é nacional, então cada estado pede a sua. Salvo exceções, alguns estados eles aceitam de outro estado, mas aí você precisa ver qual estado que você vai estar, o que eles aceitam e não aceitam em relação à licença. Como eu comecei a trabalhar na área de construção? Como e por que eu escolhi tudo, enfim. Eu vim pra Austrália em 2019, fiz curso de inglês. Aí eu terminei o meu curso de inglês e aí eu queria renovar meu visto, ou seja, eu queria estender a minha estadia aqui na Austrália. Então eu quis renovar por um pouco mais de inglês, para eu me sentir um pouco mais confiante, e eu queria fazer um curso
que se eu decidisse ficar na Austrália, eu estava no caminho certo. Então, por eliminação, eu acabei escolhendo pintura e decoração. Então, eu fiz o curso por 2 anos aqui na Austrália. Eu tinha que ir uma vez na semana pra escola. Normalmente, eu ficava das 8 até 2, 3 horas da tarde. Então, era um dia que praticamente eu tirava pra ir pra escola e eu realmente precisava ir, tá? Porque vários cursos técnicos aqui na Austrália você consegue fazer online, etc. Mas o curso de pintura e decoração, quando eu fiz, eu realmente precisava ir. No meu caso, era toda terça, então toda terça eu ia pra escola. O valor do meu curso em 2020, tá? Porque eu renovei meu curso em 2019, mas em 2020 eu comecei, enfim. Em 2020 eu paguei em torno de 19 mil dólares. Provavelmente hoje o valor está mais alto. O meu namorado fez carpintaria, ele pagou 26 mil, ele fez depois do que eu, então provavelmente esse valor está maior. Eu pagava, na época, eu dei uma entrada e eu pagava 700 dólares por mês durante os 2 anos de curso. Então, só para vocês entenderem mais ou menos como acontece, mas enfim. Então, eu comecei o curso de pintura e decoração. Como é o curso, Bia? É um curso bem básico, na minha concepção. Você aprende a teoria sobre a área da pintura e um pouco da prática. Por que eu falo um pouco da prática? Porque você tem um dia, e às vezes nem é um dia inteiro, que você pratica realmente pintar, recortar, colocar papel de parede, tampar buraco, entre outras coisas. E, obviamente, né, no curso a gente aprende a pintar um quarto, uma porta, e na vida real você vai pintar 20 portas, 10 quartos, uma casa, né? Então, assim, é bem diferente, mas é só pra vocês terem uma ideia. Ah, Bia, eu conheço escola que tem que ir 2 vezes por semana, eu conheço escola que tem que ir 3 vezes por semana. Existem vários tipos de escola. Eu escolhi, na minha época, só tinha uma escola que era acadêmica, que inclusive foi a que eu fiz. Então, assim, é isso. Existem várias escolas. O que eu acho importante ressaltar: eu não acho que vai ser o curso que vai fazer você ser uma boa ou um bom pintor. Eu acho que vai ser muito mais a sua experiência fora que vai fazer você ser um bom ou uma boa pintor, pegar mais prática, etc. A vivência no dia a dia, na vida real. Por que eu escolhi e por que eu escolheria hoje em dia estudar quanto menos eu pudesse? Porque tempo é dinheiro, principalmente aqui na Austrália. Porque se você tem que ir 2 dias pra escola e você trabalha de segunda a sexta, você só vai ter 3 dias pra trabalhar. Então, obviamente, eu trabalhava 4 dias e, Bia, mas posso trabalhar sábado e domingo? Pode, óbvio. Mas se você tá trabalhando na obra, normalmente as obras acontecem de segunda a sexta. Algumas obras também trabalham sábado, mas não são todas as obras. Então, como eu disse, tempo é dinheiro. O curso de pintura e decoração é um curso caro, então vale ressaltar isso. Então, o que eu fiz foi o certificado 3 em pintura e decoração. Esses são alguns pontos que você precisa saber. O curso de pintura e decoração está sim na lista de alta demanda da Austrália, como eu falei no começo do vídeo. É uma área que está muito em alta, a área da construção de uma maneira geral. E foi através desse curso que eu consegui a residência permanente. O mercado de trabalho para pintores aqui na Austrália, né? Como é o dia a dia na obra. Inclusive, eu gravei alguns vídeos eu trabalhando e eu vou deixar aqui um pouco para vocês, explicando um pouco sobre o meu dia a dia na obra. Como eu falei, hoje em dia eu trabalho numa empresa que ela só trabalha com repintura. Ou seja, a gente só trabalha em residencial. Existe área comercial, existem industrial, existe uma área que é específico só para quem faz papel de parede, só para quem faz lojas de shopping. Inclusive, eu já trabalhei numa empresa que era assim, eu amava fazer loja de shopping. É bem exaustivo porque você tem que fazer bem rápido, mas é uma coisa muito legal. Eu sempre gostei bastante. Enfim, e aí você, né, conforme você vai pegando experiência, conforme vai fazendo mais sentido pra você, você vai indo para as áreas que você se identifica mais. Por exemplo, eu não gosto de brand new. O que é brand new? Acabou de construir, você tem que pintar. Porque é uma área que tem muita preparação. Então tem muita fita, muito plástico, você vai lixar muito e etc. Obviamente, para quem tá começando agora, é uma área ótima, porque a preparação é a parte mais importante da pintura, então se tá bem preparado, a pintura vai ficar melhor nas paredes, no teto, etc. É uma área que eu acho muito importante, mas hoje em dia, como eu já tô 4, 5 anos na área, não é uma área que brilha meus olhos e eu não gosto dessa área. Então, como eu falei, pra não ficar um vídeo só eu falando aqui, vou mostrar um pouco da prática de eu trabalhando na obra aqui na Austrália. Bom dia, galerinha. Vocês estão aí assistindo um vídeo de eu contando tudo sobre a área da pintura e eu vou mostrar um pouco da minha rotina pra vocês também. Uma coisa muito importante, eu tô indo comprar uma tinta e um spray pra limpar, que meu chefe pediu. E eu tenho
2 casas pra fazer. E aí, uma casa eu tô, tipo, acabando e outra é bem pouquinho. Então, o que que eu penso? Qual é a lógica que eu vou ter que fazer pra fazer de um jeito que flua mais rápido? Já comprei as coisas que eu tinha que comprar. Na verdade, eu tinha que comprar ainda mais um spray de limpar. Mas não tinha. E aí, o cara não tava muito afim de me ajudar. Falou, tá lá no 14. Eu falei, não tem nada no 14. Ele, então não tem. Cheguei na primeira casa agora, então assim, eu fui na Bunnings, eu não mostrei muito da loja, mas Bunnings aqui na Austrália é uma loja que tem tudo de material de construção, tudo de tudo na real, tudo de coisa de limpeza, casa, tem tudo de tudo. É uma, tipo, Super Leroy Merlin, eu acho, talvez, eu acho que sim, uma Super Leroy Merlin. E aí eu fui lá rapidinho porque, né, eu precisava chegar na casa. A casa que eu tô, eles deixam a chave trancada aqui. Aí eu pego a chave e abro a porta. Muito bem. Então, como eu falei, tem que ir pela logística do que você tem que fazer e pensar no tempo que vai precisar para secar. Por exemplo, eu tenho essa porta para fazer. Eu fiz uns patches ali embaixo, tá pra ver? Aí eu vou ter que lixar e vou fazer a primeira demão nela, porque eu não fiz nenhuma. Depois, eu tenho essas outras portas que eu também fiz alguns patchzinhos. Mas essa aqui eu já fiz uma mão. Então, o que que eu faço? Dou uma lixada, só bato o pincel na onde tá com patch, né? Que é onde eu tampei os buraquinhos. E aí eu já faço a segunda nelas. Então, o que que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou fazer essa daqui. Aí, enquanto essa tá secando, eu vou fazendo essas. Lixo e só dou uma pincelada com o pincel e aí vai secando. Eu tenho 6 dessas portas pra fazer. Então, todas no mesmo esquema, beleza? Aí, enquanto elas vão secando, eu tenho rodapé pra fazer também, pra pintar. Mas o rodapé é só uma mão. Então, aqui na Austrália chama skirts. Aí eu tenho que fazer o rodapé. Então, aí eu venho, pinto o rodapé nessa também e nessa daqui. Esse quarto aqui, a dona da casa veio aqui ontem, pediu pra eu fazer alguns detalhes ali na parede. Então, eu vou ter que lixar e faço 2 vezes. Então, bato assim rapidinho com um rolinho uma vez e aqui dentro do armário também, que tinha um buraco gigantesco aqui. Aí a mesma coisa, uma vez, depois a segunda vez. Mas, normalmente, essa tinta aqui da parede, que é Low Sheen, seca muito mais rápido do que gloss da porta. Então, eu vou começar pelas portas. Como vocês puderam ver, como essa casa não é uma coisa de obra, eu estou com um tênis e uma roupa que não é Hy-Vee, né? Não é a roupa apropriada que você precisa pra obra. Que é o quê? Aquela roupa que é fluorescente, bota com bico de ferro. Essa daqui não precisa, porque eu tô numa casa. E nesse caso a gente já tá fazendo a parte de dentro da casa. Então eu não vou pintar nada dessa porta. Tipo, eu vou pintar essa parte aqui. Eu vou pintar isso daqui pra dentro. Essa parte aqui que eu vou pintar. Eu já fiz touch-up em todas as portas. Agora eu vou começar as skirts que faltavam. Aí é sempre bom cobrir a tinta, principalmente no calor. Por quê? Porque seca. Aí cobre assim. Pega de gloss, ó. Fiz o touch-up ali já também na parede e ali. Aí depois é só rolar aqui, rolar ali, dentro onde estava o patch. Terminar essas portas, aí eu tenho que tirar o drop sheet, que é esse pano aqui, né? Esse lençol que a gente coloca no chão pra cobrir. E limpar, varrer, tirar todo esse pó e ver se não tem nenhum pingo de tinta no chão pra limpar também. 2 materiais que eu sempre pego pra fazer rodapé. Duster, que é um tirador de pó, né?
espanador, mas não é um espanador, é um pincelzão grande que a gente usa pra tirar pó. Um pano úmido, mas não tão úmido. Então, vocês vão ver, eu vou passar limpando, tipo assim, ó. Porque sempre tem uma sujeirinha, entendeu? Sempre fica uma sujeirinha. Aí a gente limpa assim, embaixo. E aí, pra, tipo, ter certeza que não tem nenhum pozinho, eu passo mais o pano. Outra coisa que é importante é pare. É uma massinha que você tampa os buraquinhos e você pode pintar na hora. Aí você pega um pouquinho assim. Só pra vocês. Eita. Pega um pouquinho, tá vendo aqui que tá o buraquinho? Passa. Passa. Tem várias coisas que eu queria pontuar sobre trabalhar como pintora, na obra em geral. Você fica muito tempo sozinha. Normalmente a galera tudo usa um fone de ouvido de um lado, escutando música, escutando podcast, escutando várias coisas. Porque, por exemplo, hoje eu tô o dia inteiro sozinha aqui. Outra coisa, como vocês podem ver, eu uso bastante meu físico, agachado, levantado, fazer rodapé e esse tipo de coisa. É importante salientar que a saúde física e mental tem que estar muito em dia, porque você fica muito tempo sozinho, então, tipo assim, você, sei lá, vem vários pensamentos na sua cabeça, e sua saúde física, você fica abaixado, levanta, tal, essas coisas também você tem que cuidar da saúde física. O que eu faço quando eu tô trabalhando sozinha, ou quando eu tô, sei lá, usando muito meu físico, eu tô treinando agora, já faz um tempo, na real, que eu tô treinando, então tô cuidando do meu físico. Deveria estar me alimentando melhor, ainda não estou, mas pelo menos eu estou treinando, coisas que eu não fazia. E sobre muito tempo, tipo, sozinha, eu seleciono podcast em inglês pra eu escutar. Obviamente que eu escuto vários em português também, tipo, Não Inviabilize, alguns podcasts que vai pessoas que eu gosto, eu escuto e tal, mas eu tento sempre colocar em inglês, audiobook em inglês, qualquer coisa em inglês. Por quê? Porque como eu não estou falando com ninguém, pelo menos eu treino o meu listening. Então eu fico escutando podcast em inglês, fico, entendeu? Vivendo a experiência da língua inglesa. Por quê? Porque eu já moro com um brasileiro, eu tô aqui 6 anos e às vezes, quando eu trabalho sozinha, eu tenho que puxar pra ouvir inglês. Hoje em dia, agora eu tô lendo em inglês, porque senão a gente esquece. Que dá simplesmente pra você morar na Austrália e não falar nada de inglês, porque tem muito brasileiro, muito latino e tal, e se você não se forçar, e nesse tipo de trabalho, por exemplo, na obra, às vezes você nem precisa. Obviamente que eu preciso, porque, por exemplo, meu chefe falou tudo que eu tinha que fazer, eu entendi, entendeu? Coisas desse tipo. Mas é bom vocês pensarem nisso, porque nesse tipo de trabalho, na obra, né, você fica muito sozinho, então é bom você, mesmo que você saiba o básico, é importante você ouvir bastante podcast em inglês, os mais devagares, de temas que você gosta, pra ajudar. A gente pinta e a gente limpa. Gente, eu acabei de passar no McDonald's e eu peguei 2 cheeseburgers, uma batata pequena e uma bebida pequena. E eu paguei R$6,95. Muito barato comer coisa ruim. Ruim não, né? É bom o McDonald's, é gostoso. É rápido. Você passa no drive-thru, rapidão, tá pronto. Mas engorda e é R$6,95. 2 cheeseburgers, batata e coca. Quanto custa isso no Brasil? Enfim, já estou indo pro outro trabalho. Vou mostrar tudo pra vocês. Cheguei no próximo endereço. E vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Primeiro, pegar já as coisas aqui. Essa parte preta aqui, ó. Essa frente... tudo isso aqui. Agora eu tô fazendo toda a preparação. Tá vendo onde tá os buracos? Já lixei, que tá bem acabadinho isso aqui. É que o cara vai vender a casa. Aí aqui na Austrália é bem comum isso. Eles pintam, fazem as coisas pra, tipo, valorizar. Entendeu? Pra fingir que não tá tão acabadinha como
realmente tá. Olha isso, olha isso. Uma mão ali e 0 aqui. Olha a diferença. É muito diferente. Finalizado. Olha que bonito que ficou. Olha como eu tô podre, feia. Cheio de gap, cola, tudo. Tadã! Que trabalho de milhões. Agora a gente já pode ir embora. Um pouco da minha rotina. E aí segue o vídeo explicando tudo sobre a área da pintura. Bia, a demanda de pintores tá em alta na Austrália? Sim, a demanda tá em alta. Ah, Bia, eu não tenho experiência, eu quero começar nessa área, é fácil de achar trabalho? Infelizmente, não é fácil de achar trabalho, porque não é toda empresa que está disposto a te ensinar a trabalhar nessa área. Então, assim, hoje em dia, várias empresas, eu vejo que eles pedem 5 anos de experiência, porque eles querem contratar uma pessoa que vai lá e já sabe o que fazer, né, já sabe como preparar, como tudo. Então, tem um ponto que, quando eu tava fazendo o curso de pintura e decoração, vários amigos meus da mesma turma trabalhavam de graça. Eu sei que é uma coisa ruim, mas para aprender o básico, eles trabalhavam 2 dias de graça e os outros eles trabalhavam para pagar as contas deles em outros lugares, café, etc, qualquer outra área, que enquanto isso eles conseguiam dividir para eles conseguirem achar um lugar. E ele falava que ele já tinha um pouco de experiência. Pelo curso que sim te dá uma base. Não acho que é uma super experiência, mas te dá uma base. E mais daquele dia a dia que ele ia 1 ou 2 vezes na semana. Então, é uma área que às vezes você precisa dar um passo pra trás pra andar 2 pra frente? Sim. Mas, então, tem isso em mente. Bia, pintor é uma área que ganha bem? Sim. Eu acho que a área de construção, de uma forma geral, ganha bem aqui na Austrália. Pintores não é o top da área de construção. Então, assim, pintores é a galera que ganha menos da galera da construção. Carpinteiros ganham mais que pintores, eletricistas, encanadores. Normalmente toda essa galera ganham mais do que os pintores, mas é uma área que ganha bem. Pra vocês terem uma ideia, eu pesquisei com a galera que começou a trabalhar agora, a galera que já tá trabalhando nessa área faz um tempo. A galera que entra na obra hoje sendo ABN. O que é ABN, Bia? ABN é como se fosse o CNPJ do Brasil. Então, não tem vínculo empregatício com a pessoa, não tem vínculo empregatício. Salvo exceções, salvo tipo de contrato, mas enfim, só pra vocês terem uma ideia, a galera entra na obra já ganhando em torno de $30 a hora, tá? E aí, conforme experiência, materiais, desenvoltura, inglês, tudo, né, que agrega, você vai ganhando mais. Hoje em dia, a média para quem já tem uns 2, 3 anos de experiência na área de pintura é $40 por hora. Obviamente que isso diferencia empresa que você vai trabalhar, se você tem material, se você tem carro, se você tem escada. Tudo isso é uma coisa que diferencia, então faz você ganhar mais ou menos. Eu vou falar um pouco mais dos materiais mais pra frente, mas só pra vocês terem uma noção, é uma área que paga relativamente melhor do que a galera que trabalha em hospitality, a galera que trabalha em restaurante, hotéis. E eu, particularmente, gosto muito da rotina de trabalhar na construção, porque normalmente a gente começa cedo, termina cedo, e pra mim essa rotina hoje em dia faz muito mais sentido do que voltar a trabalhar em restaurante, em hotel, que é mais volátil e normalmente você trabalha aos finais de semana e feriados. Já na área de construção, normalmente você não trabalha de finais de semana e nem de feriados. Como se tornar um pintor aqui na Austrália? Ah, Bia, eu preciso de um curso pra ser pintor na Austrália? Não, você não precisa de um curso pra ser pintor aqui na Austrália, tá? Inclusive, eu conheço um menino que ele fez chefe de cozinha e hoje ele trabalha como pintor, nunca fez o curso de pintura e decoração. Ele começou a aprender sobre a área e hoje ele trabalha e ganha igual uma pessoa que fez o curso, pelo simples fato que ele tenha a mesma experiência ou até mais do que pessoas que têm um curso de pintura e decoração. O curso em si, ele não faz você ser melhor ou pior que nenhum pintor. O que conta muito aqui na Austrália é a sua experiência, né? Porque quanto mais experiência você tiver, é melhor para o empregador. Então não muda nada o curso em si para você trabalhar na área de construção. Porém, entretanto, todavia, se você quer se tornar residente permanente, o curso, certificado 3 em pintura e decoração, né? Painting Decoration, sim, poderia ser um caminho para você conseguir a residência permanente. Uma ressalva aqui, né? Todo esse meu processo foi em 2019, 2020, 2021. As coisas mudaram ao decorrer do tempo. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, consulte sempre um agente de imigração, advogado de imigração da sua confiança para fazer todo esse trâmite e ver se faz sentido para você
fazer isso aqui na Austrália, tá? Eu vi alguns vídeos que eu já falei sobre mudança de área, entre outras coisas, aqui na Austrália que mudou um pouco. Então se atente ao que faz sentido pra você. Essa é a minha história e aí isso fez sentido pra mim e isso deu pra eu fazer porque eu fiz em 2020, 2021, 2022, enfim. E aí algumas mudanças talvez hoje não teria sido possível eu fazer esse processo que eu fiz. Então, só contando tudo sobre a área e sobre a minha experiência na área. Além do White Card, que eu falei que é uma licença obrigatória para você trabalhar nas obras, existem outros tipos de licença, principalmente licenças relacionadas a maquinários. Então, assim, existem algumas máquinas nas obras que você não consegue trabalhar nelas se você também não tem a licença. Então, por exemplo, Scissor Lift, que é essa máquina aqui, você não consegue trabalhar em algumas obras se você não tem a licença. Boom Lift, que é essa máquina aqui, você também não consegue trabalhar nas obras se você não tem a licença. E aí, para tirar a licença tem um custo e você tendo essas licenças é um diferencial também para você ganhar mais na área de pintura. Ferramentas essenciais para os iniciantes. O meu chefe, meu primeiro chefe, eu sempre falo dele, ele é a pessoa mais incrível, ele é da Nova Zelândia, eu trabalhei com ele em Brisbane. Ele me ensinou muito, eu ganhava pouco, mas ele estava super disposto a me ensinar. Ele me deu uma caixa de ferramentas, né, que aqui na Austrália a gente chama de toolbox, que tinha gap gun, pincel, a frame do rolo, me deu blades, me deu pote, me deu tray. Eu vou colocar tudo aqui na tela, então eu acho que algumas coisas essenciais é o que a gente chama de hand tools, que é conhecido como materiais das mãos. Então, assim, você não precisa para iniciar ter uma escada, mas você precisa ter um pincel, você precisa ter um rolo, você precisa ter uma tray, você precisa ter um pote, você precisa ter um pole para rolar a parede, você precisa, entendeu? Então, assim, alguns materiais eu acredito que sejam essenciais para você chegar na obra. Então pega lá um pincel e faz isso. Eu tenho um pincel. Então tampa esse buraquinho aqui. Eu tenho a blade para tampar o buraquinho. Então, entendeu? Esse tipo de material eu acho que é essencial para todo mundo. E os materiais que eu considero diferencial é lixadeira elétrica, blower, escada de 3 steps, ou se você puder, e esse é mais um diferencial, aquelas escadas grandonas que você consiga colocar no seu carro. Enfim, tudo isso é um diferencial, que são equipamentos mais caros que vão facilitar muito mais a sua vida e também a vida da pessoa que está te contratando, né? Porque é um diferencial e provavelmente por isso você pode sim ganhar mais. Como conseguir o primeiro emprego? Como eu já tinha falado anteriormente, às vezes você vai precisar se submeter a ganhar bem menos ou ganhar nada para aprender. Uma coisa que eu acho muito importante e eu sempre bato na tecla, aqui nesse canal vocês vão ver vários vídeos, como conseguir emprego na Austrália, tudo que eu falo, tudo, eu sempre falo que é proatividade. Então, fala com as pessoas que você tá procurando, network é muito importante. Eu preciso trabalhar na obra, eu quero trabalhar como pintor. Você conhece alguém? Posso ir aí aprender uma coisa? Esse tipo de pessoa vai muito longe em qualquer lugar do mundo, principalmente morando fora, tá? Então, assim, seja proativo, pesquise. Hoje em dia o YouTube tá cheio de vídeo explicando várias coisas. Isso é muito importante, proatividade. E manda contato. Não, mas tá, eu posso ganhar menos, eu posso, entendeu? Pergunta, vai atrás. Às vezes você vai começar numa empresa que ela não te paga tão bem, mas ela te ensina muito. Então, já vale. Às vezes você vai trabalhar numa empresa que você não vai ganhar nada. Você vai 2 dias na semana lá, 1 dia na semana lá, que você não tá ganhando nada pra você conseguir adquirir experiência. E aí, por você estar sempre lá, toda semana, você vai ser visto. Quem não é visto não é lembrado. Então, você vai ser sempre visto. E se você estiver sendo proativo, melhorando, a pessoa vai falar, agora eu tô precisando de um pintor. Vou contratar ele. Eu vou pagar pouco, porque ele ainda tá aprendendo. De assim você conseguir seu primeiro emprego. Como eu consegui meu primeiro emprego? Indicação. O meu primeiro chefe, como eu falei, esse neozelandês que teve muita paciência comigo, ele foi muito incrível, eu tive muita sorte, eu tenho noção disso, foi porque eu falei para as pessoas que eu estava fazendo curso de pintura e decoração e eu queria arranjar um emprego na área. E aí, uma amiga da minha flatmate, que é uma menina que morava comigo, falou pra mim, eu conheço um cara que ele tá procurando, fala com ele. Entrei em contato com ele, liguei, é uma coisa que eu também falo no vídeo de como conseguir emprego. Ligar, sabe? Mostrar interesse, tentar conversar. Fui até Brisbane pra fazer uma entrevista com ele, deu certo e eu comecei a trabalhar. Eu ganhava pouco em relação a outros pintores, com certeza, mas fazia muito sentido pra mim naquela época
continuar trabalhando com ele, porque ele me ensinava, ele tinha paciência, coisas que às vezes você vai ganhar mais e você vai ficar perdido, não vai conseguir entender o sistema. Então, assim, às vezes você pode ganhar menos, mas aprender muito mais do que ganhando mais e não aprender nada, só ir fazendo ou sempre ficar no básico. Porque o que acontece? Muitas empresas contratam pessoas pagando menos só para ficar na área de preparação. Como assim, Bia, preparação? Ficar lixando, ficar colocando fita, ficar colocando plástico. Então, na hora que chega para pintar, eles não colocam essa galera, eles colocam pessoas que já têm experiência. Então, às vezes, você começando numa empresa menor, faz mais sentido, porque às vezes a empresa menor, as pessoas que estão lá têm mais paciência e você vai aprendendo todo o processo, até pintar, sprayar, todo esse processo. Qual é a diferença entre trabalhar como autônomo e para uma empresa? Dá para você ser autônomo trabalhando para uma empresa e dá para você trabalhar somente para a empresa. O que acontece é que você trabalhando para a empresa, normalmente, você já tem um número certo de horas que você vai trabalhar e etc. A área da construção, de uma forma geral, depende muito do tempo. Hoje, o dia que eu estou gravando, eu não estou no trabalho, por quê? Porque está chovendo e a gente está fazendo uma casa da área externa. Normalmente, meu chefe consegue conciliar e colocar a gente numa casa que seja do lado de dentro. Porém, hoje ele não conseguiu, porque a pessoa não queria que a gente começasse a casa do lado de dentro, depois voltasse para de fora e daqui 2 semanas a gente voltasse para casa dela. Se a casa tá vazia, a gente consegue fazer isso. Às vezes a pessoa tá se mudando e quer pintar e etc. A gente consegue fazer isso, mas hoje a gente não conseguiu. Então, assim, sendo autônomo ou trabalhando para a empresa, você às vezes vai ter um empecilho do tempo. Às vezes isso não vai acontecer se você trabalhar num restaurante, num hotel. São os ônus e o bônus de cada área. Então, às vezes você não vai trabalhar por conta do tempo. A principal diferença que eu acho entre o autônomo e você trabalhar para a empresa é que no autônomo você vai ter que procurar seus próprios trabalhos, né? Você vai ter que procurar seus próprios clientes e trabalhando para uma empresa, seu chefe que faz isso e ele só te manda no lugar. Obviamente, sendo autônomo, você vai fazer mais dinheiro do que se você trabalhasse para uma empresa. Mas tem tudo, né? O ônus e o bônus. Você tem que procurar os clientes. Se alguém te dá calote, é problema seu. Se alguém dá calote no meu chefe vai ter que continuar me pagando do mesmo jeito. Então, todas as escolhas têm ônus e bônus. E eu acho que essa é a principal diferença entre autônomo e trabalhar para uma empresa. Sobre como eu consegui me tornar residente permanente com a área da pintura, fiz o curso e etc, e trabalho até hoje na área, eu vou deixar 2 vídeos aqui na descrição que eles vão explicar bem. O primeiro vídeo que você tem que assistir é sobre o convite, que eu vou explicar super sobre todo esse processo. E o segundo é, de fato, depois do convite, tempo de espera e etc. Então eu vou deixar esses 2 vídeos aqui embaixo, porque eles estão super completos. E pra esse vídeo não ficar gigantesco, você faz o quê? Termina de assistir esse vídeo aqui e já pula pros 2 aqui na descrição. Desafios e benefícios da profissão. Uma coisa que sempre me pergunta é como é ser uma mulher na obra, né? Obviamente que você percebe alguns olhares, né? Os homens vão te olhar de uma forma diferente. Eu nunca, graças a Deus, passei por nada de tipo assim, alguém me falar alguma coisa e etc. O que já passou foi que na empresa que eu trabalhava, antes da empresa que eu tô hoje, falaram isso pra gente, que eu e uma amiga minha que trabalhava na área da pintura, pra essa empresa, ele não queria mais que a nossa força física era inferior de homem, e aí não fazia mais sentido, mulher mais detalhista, e ele queria um trabalho mais bruto. Tudo bem, saí da empresa, tô trabalhando em outra empresa e tá tudo certo. Então, assim, às vezes isso pode acontecer, porque fisiologicamente, sim, os homens têm uma resistência maior à força do que a mulher. Por exemplo, se eu for levar uma escada, às vezes eu vou demorar mais do que um homem, porque a força física dele é maior do que a minha. Mas enfim, isso pode acontecer. A questão de, tipo, abuso, etc, não. Normalmente, nas obras que eu trabalhei, quando eu tinha que carregar alguma coisa pesada, os homens normalmente se ofereciam pra me ajudar. Então, assim, sempre foi bem tranquilo em relação. Óbvio que eu já vi alguns olhares, mas nada de tipo, ai, meu Deus. Ah, mas esse caso do seu chefe, que ele falou que ele não queria mais mulheres trabalhando pra ele, porque ele queria mais força, um trabalho mais bruto. Gente, infelizmente isso é um ônus. Por quê? Porque a empresa dele não queria mais contratar mulher. E pra ele, se fazia sentido, tá tudo bem. Obviamente que ele não ia falar isso diretamente pra mim. E aí, simplesmente, eu procurei uma outra empresa que me contratou e eu tô trabalhando normalmente. Então, assim, nossa, então se você é mulher, você não consegue emprego. Não, não é isso, tá? De jeito nenhum. Tanto é que eu continuo trabalhando. Eu só tô passando um ponto que aconteceu na empresa que eu trabalhava. Mas não é que vai acontecer em toda empresa. Não é que, pra mulher é mais difícil. Não é isso. Só tô contando um ponto de como é ser mulher na obra. Por quê? Porque muita gente me pergunta sobre isso
Essas foram as experiências que eu tive em relação a ser uma mulher na obra. Outro ponto positivo que eu também já falei é a rotina. A rotina pra mim de trabalhar na obra faz muito sentido. É uma rotina que normalmente a gente trabalha de segunda a sexta. Eu começo às 7, termino às 3. Então eu faço 40 horas na semana. Às vezes eu trabalho sábado, às vezes se precisar fico mais um pouco. Às vezes eu trabalho menos, como eu falei. Hoje tá chovendo e esse é um ônus. Às vezes a gente vai depender do tempo, né? De chuva, de sol, enfim, pra gente trabalhar ou não, dependendo da obra do que a gente vai estar fazendo. Esse é um ônus. Também um ônus que hoje em dia eu já me acostumei e pra mim é normal, é no começo que você tá trabalhando na área de construção, é um trabalho braçal, isso demanda muito do seu físico. Outra coisa é que você não se comunica muito em inglês. Por exemplo, várias obras que eu tô escutando podcast e etc. Mas como vocês puderam ver no vídeo que eu falei, eu tô escutando podcast, eu tô fazendo outras coisas e eu tô sozinha. Então assim, eu não falo muito inglês. Se o seu objetivo é falar bastante inglês e você vai para uma obra menor, ou você trabalha sozinho numa casa, etc., talvez esse seja um ônus, porque você não tá trabalhando com mais gente, não tá melhorando o seu inglês e etc. Porém, se você gosta disso, esse pode ser o seu bônus, então depende de cada um. Outro bônus, de uma forma geral, da área de construção é uma área que paga bem comparado a áreas como restaurantes, hotéis, limpeza. Então, assim, é uma área que ganha bem e tem muita demanda aqui na Austrália. Então, assim, normalmente você consegue fazer mais horas do que a galera que trabalha em restaurantes. Então, acho que eu falei tudo sobre a área da pintura. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com quem quer ir para a área da pintura, pensem em ir para a área da pintura, pensem em ir para a área da construção aqui na Austrália, porque isso ajuda que esse vídeo vai para mais pessoas. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, ative os sininhos. Como eu falei, assista esses 2 vídeos sobre como eu consegui a residência que tá aqui na descrição e vocês vão entender melhor todo o caminho que foi pra eu conseguir a residência permanente. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!